Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que forem entrando, vão me dando um feedback se o áudio tá bom, amém? Se estão me ouvindo bem, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre bastante coisa. Paz, meu irmão, tudo bem? Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Entrei faltando 2 minutinhos pra gente fazer um teste do áudio. Ver se tá bom, se vocês me ouvem. Todos me ouvem? Glória a Deus. Vão compartilhando, irmãos, em nome de Jesus, amém? Aperta aí no aviãozinho, convida mais pessoas para a live. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Vamos fazer um estudo ali na carta de Paulo aos Efésios, né? O tema da nossa live é como se preparar para as batalhas espirituais, amém? Como se preparar para as batalhas espirituais. Vou dar alguns recadinhos, vamos esperar alguns irmãos já chegarem aqui, alguns irmãos do grupo também, do WhatsApp, para a gente dar início à nossa live, amém? Você que puder, pegue sua Bíblia para você me acompanhar no estudo, me acompanhar na leitura. Você que tem o costume de anotar, de fazer anotação, anote também em nome de Jesus tudo que a gente falar aqui. Como se preparar para as batalhas espirituais, amém, meus irmãos? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vai convidando umas pessoas, vai chamando umas pessoas. Eu já quero te fazer o convite, você que não faz parte ainda no grupo do WhatsApp, se quiser sair da live rapidinho, ir lá no link, entrar no grupo, tá bom? Hoje eu vou soltar a apostila do que a gente falar agora. Eu deixei com mais detalhes numa apostila, onde eu vou estar entregando lá no grupo do WhatsApp. E também eu vou estar soltando um livro tremendo de 95 páginas sobre comentários acerca da carta de Efésios, do Elienay Cabral, grande escritor e teólogo. Elienay Cabral, é um livro da CPAD, eu vou soltar em PDF lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então a gente vai ter o nosso estudo aqui sobre a armadura de Deus, sobre a carta dos Efésios. Lá eu vou soltar a apostila de tudo que a gente falar aqui com mais detalhes, e ainda vou dar esse livro aí do Elienay Cabral, tá bom? Comentários da carta de Efésios, do teólogo e pastor Elienay Cabral, amém? Você que pegou sua Bíblia, já vai abrindo em Efésios capítulo 6, versículo 10, tá bom? Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Como se preparar para as batalhas espirituais, amém? Nós estamos fazendo aí uma série de lives falando acerca de escatologia bíblica, falando acerca da volta de Jesus, já falando de anticristo, grande tribulação. E hoje eu orei a Deus, eu pedi uma direção de Deus, e como nós estamos falando sobre o fim dos tempos, arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, hoje eu resolvi falar como se preparar para as batalhas espirituais, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura do texto. Efésios, você que entrou agora na live, compartilha a live, tá bom? Para chamar umas pessoas para esse estudo bíblico, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. A palavra do Senhor diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Amém, meus irmãos? Como se preparar para as batalhas espirituais? Eu quero, antes dar uma introdução, falar um pouco a respeito da carta de Paulo aos Efésios. É interessante que todas as cartas do apóstolo Paulo ele está sempre tratando assuntos de problemas relacionados à igreja, à congregação, a problema com obreiros, a problemas pastorais e etc. Só que interessante é que a carta aos Efésios, ela não tem uma aparência de uma carta endereçada à igreja para resolver problemas, mas ela é uma carta que ela aparenta ter uma extrema revelação acerca de um homem que estava em oração, em jejum, meditando nas coisas de Deus, aonde ele teve a revelação aos Efésios. Essa carta ela é considerada o pico da revelação bíblica, porque é uma carta completa, aonde Paulo ele trata sobre tudo. E eu separei algumas coisas a respeito do que a carta dos Efésios trata. Quando a gente começa a ler a carta dos Efésios, Paulo ele trata acerca da unidade da igreja. Você vai ver que ele fala como que a igreja ela é composta. Ali ele dá a revelação de Cristo como cabeça da igreja. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Ele fala da unidade da igreja, que um depende do outro. A mão ela não pode dizer que não precisa do pé, que não precisa do outro braço, e daí por diante. Ele fala da unidade da fé. Você vai ver também que Paulo, durante a carta dos Efésios, ele trata também muito sobre a subordinação a respeito da família cristã. Você vê que Paulo fala dos deveres do casal, dos deveres do marido, dos deveres da esposa, dos deveres dos pais, dos deveres dos filhos, dos deveres dos empregados, dos deveres dos patrões. Você vê que é uma carta onde Paulo ele aborda e ele fala sobre todo tipo de assunto. Você vê que no final, quando Paulo ele termina de orientar os deveres dos casais, os deveres dos pais, os deveres dos filhos, os deveres dos empregados, os deveres dos patrões, e ele vai tratando como que o cristão ele deve se comportar em sociedade, como o cristão ele deve se comportar em meio à comunidade cristã, como que um cristão ele deve andar. Você vê que no final Paulo ele dá um conselho. É quase uma ordem. Ele diz: devemos tomar toda a armadura de Deus. Devemos tomar toda a armadura de Deus. Porque quando Paulo ele trata sobre todos os assuntos da vida, e no final ele fala sobre a armadura de Deus e como nós devemos se portar diante das guerras espirituais. Porque, irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada, tanto na sociedade, como na família, como no nosso ciclo social, depende de como nós se comportamos na nossa vida
espiritual. Você vê então que Paulo ele começa a trazer uma consciência ao cristão. E que consciência é essa? A primeira preocupação do apóstolo Paulo é trazer a consciência ao cristão que ele está numa guerra. Nós devemos entender, irmãos, que nós estamos numa guerra. Eu acho incrível como a maioria dos cristãos dos nossos dias, eles não percebem que nós estamos numa guerra espiritual. O cristão está numa guerra. Eu vejo que os cristãos dos nossos dias, eles acham que estão na Disney. Eles acham que estão numa colônia de férias. As pessoas acham que aceitam a Jesus e ela não vai ter problema, ela não vai ter luta, ela não vai ter resistência, ela não vai ter dificuldade, ela não vai ter batalhas. Muito pelo contrário. A vida cristã é uma vida de guerra. A vida cristã é uma vida de batalha, é uma vida de luta, é uma vida de muitas provações, mas também de muitas vitórias, mas também de muitas conquistas, mas também de muitas realizações com o Senhor. Só que a primeira coisa que nós devemos entender para podermos se prepararmos para a guerra espiritual é entendermos que nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. A vida cristã é uma vida de guerra. Nós temos que entender que nós estamos num campo de batalha, aonde todo dia nós travamos uma guerra com o inimigo das nossas almas. Existe uma guerra entre a luz e as trevas, pelas almas dos homens. O cristão tem que entender que está numa guerra. E aí em Efésios capítulo 6, veja o que Paulo diz no verso 12, no versículo 12. Efésios 6,12, Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. E preste muito bem atenção nisso. Nós não temos que apenas entender que nós estamos numa guerra espiritual, mas nós temos que entender contra quem nós estamos lutando. Porque se nós não entendermos contra quem é a nossa luta, nós corremos o risco de estar lutando contra o inimigo errado, contra a coisa errada ou contra a pessoa errada. Paulo ele faz questão de dizer, nós estamos numa guerra, revestivos da armadura de Deus, mas antes, prestem atenção, no verso 12 ele diz, porque não temos que lutar contra carne e nem contra sangue. A primeira coisa que nós temos que entender para se preparar para essa guerra é entender que a nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, não é contra seres humanos, não são contra pessoas. Mas Paulo, ele mostra no versículo 12 de Efésios 6, contra quem é essa luta. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas. E aqui vale ressaltar uma coisa. Paulo aqui ele está identificando quem é o nosso inimigo. Ele fala contra principados, contra potestades. Paulo está falando que a nossa guerra não é somente espiritual e que não é somente contra o inimigo espiritual, mas é contra um inimigo espiritual duro, astuto e muito bem articulado. Quando Paulo ele está falando que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas é contra principado, potestade, dominadores, príncipe das trevas, Paulo ele está descrevendo que o império das trevas, é um império muito bem organizado e articulado.
olha a revelação que Paulo está dando aqui. E se você entrou nessa live agora, aperta no aviãozinho, compartilha, chama mais pessoas, porque nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. Isso precisa entrar na minha e na tua cabeça. A tua luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra a tua esposa, contra o teu marido, contra os teus filhos, contra o teu parente, que muitas vezes você percebe que ele está endemoniado. É contra principados, é contra potestades. Paulo aqui, ele está começando a chamar os cristãos à consciência da guerra. Paulo primeiro ele diz, vocês estão numa guerra, vocês estão numa batalha. E meu irmão, nós temos que entender que numa guerra, se você não estiver bem armado, numa guerra, se você estiver despreparado, numa guerra, se você estiver disperso, você vai ficar no meio do caminho, você vai ser abatido, você vai ser derrubado. Então Paulo ele diz o que? Revestivos da armadura de Deus. Mas antes dele falar da armadura de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco a respeito da armadura de Deus, Paulo ele começa primeiro identificando quem que é o inimigo. Quem que é o inimigo? Está nas regiões celestiais, é um inimigo espiritual. Não temos que lutar nem contra a carne, nem contra sangue. Aí ele fala, não é físico, não é carnal, não é uma guerra carnal, é espiritual. Depois ele fala, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas, dominadores. Paulo está falando o seguinte, o inimigo de vocês, ele é espiritual. Não percam tempo lutando contra a carne. Não percam tempo pelejando contra a pessoa que está do teu lado. Foque no teu inimigo que é espiritual. E entenda, ele não é somente espiritual, mas é um império das trevas muito bem articulado. Paulo aqui está falando de hierarquia. Quando ele fala é principado, é potestade, é príncipe das trevas, ele está falando da hierarquia. Ele está dizendo que o império das trevas é um império muito bem articulado, muito bem mobilizado, muito bem articulado para ter êxito na guerra contra a igreja de Jesus Cristo, contra os cristãos, contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus negócios, contra os teus projetos, contra os teus sonhos, contra a tua alma, contra a tua vida espiritual. Você vê que Paulo então ele diz, eles são organizados, é contra principado, é uma hierarquia, contra potestades, é outra hierarquia. Então ele fala que é contra um império das trevas muito bem articulado. E eu separei algo com cuidado para ler para vocês, para você entender o que Paulo está falando. Você vê que Paulo, ainda no versículo 12, ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Quando você volta no versículo 11, Paulo diz assim, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. Quando Paulo está falando de astutas ciladas do diabo, ele usa uma expressão no grego que quer dizer astúcia, planos, esquemas, numa linguagem militar, estratégias, mostrando que não se trata de uma cilada qualquer, mas sim de uma cilada bem preparada, bem elaborada, de forma que a sua aplicação obtenha profundidade no estrago. Paulo está falando assim, o inimigo de vocês ele é espiritual, ele é muito bem articulado, eles são disciplinados, eles têm uma hierarquia, é potestade, é principado e daí por diante. E ele está falando, eles são astutos. Paulo está dizendo que a expressão no grego, no original que foi escrito em Efésios, ele fala que o diabo ele é astuto, ele planeja, ele tem esquemas, ele tem estratégia, ele faz de uma forma que ele possa alcançar o seu objetivo em trazer estrago, em trazer impacto, em te derrubar para que você não se levante mais.
É contra esse tipo de ser que você está lutando. Um terceiro erro que todo cristão ele comete, muitas vezes, primeiro, como eu falei, é não entender que está numa guerra. Se você não entende que não está numa guerra, você leva a sua vida espiritual de qualquer jeito. E se você leva a sua vida espiritual de qualquer jeito, uma hora ou outra você vai tropeçar. Uma hora ou outra o inimigo vai te abater. Porque se você não tem consciência que você está numa guerra, você não se preocupa em se armar e se preparar. E se você não se preocupa em se armar e se preparar, você está desprotegido na guerra e o diabo vai te abater. Entende a questão? Segundo, é não entender que a tua luta ela é contra um inimigo muito bem articulado. O terceiro é que muitas pessoas subestimam o diabo. E aqui eu posso falar de algumas experiências que eu tive ao longo da caminhada. Todo irmão em Cristo que eu conheci, que brincava com o diabo e subestimava o diabo, não está mais na presença de Deus. Você não pode subestimar o diabo. A Bíblia não fala que é para você ter medo, a Bíblia fala que é para você resistir, mas você também não pode subestimar. O teu inimigo, ele é articulado, ele é preparado, e ele planeja, ele é astuto, e a intenção dele é parar a tua vida espiritual. Talvez você está aqui hoje, vendo esse estudo comigo, e você está passando por uma batalha, por uma luta, travada, dentro da tua casa, dentro do teu lar, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua família, com o teu parente. E talvez você se encontre desanimado, triste, cabisbaixo, não está aguentando mais, está pensando em chutar o balde, desistir, tem brigado, tem discutido. Meu irmão, todos nós, diariamente, passamos por esse tipo de problema. Só que em meio a essas dificuldades, muitas vezes nós esquecemos contra quem nós estamos lutando. Erros dos cristãos. Fora não entender que está numa guerra, fora não entender que o inimigo contra você, quem você está travando, é bem articulado, bem disciplinado, tem um império muito bem organizado. É não levar a sério. Tem irmãos que não levam a sério a vida espiritual. Tem irmãos que não levam a sério a sua alma. Tem irmãos que não levam a sério a guerra que está. Segundo, não levar a sério. Primeiro, não levar a sério. Segundo, não se preparar. Lutar contra o inimigo errado. Contra quem você tem lutado? Essa é a pergunta que eu te faço. Contra quem você tem lutado? Contra quem você tem mobilizado as suas forças? Contra quem você tem se revoltado? Nas últimas lives, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, nós falamos sobre a volta de Jesus, nós falamos sobre o aparecimento do anticristo, nós falamos sobre a grande tribulação. Mas hoje nós estamos falando sobre como se preparar para as batalhas espirituais. Contra quem você tem gastado a sua força? Muitos erros de muitos cristãos também é não dar a devida importância à preparação para a batalha espiritual. Você já percebeu que o ser humano ele se prepara para tudo? Nós se preparamos para tudo. Você se prepara para ser um bom profissional na área que você atua. Você se prepara para ter uma boa formação acadêmica. Você se prepara para ir numa festa. Você se prepara para ir num restaurante. Você se prepara para tudo. Mas você já percebeu que nós não temos a mesma preocupação para se preparar para a vida espiritual e para uma guerra espiritual? Para uma batalha espiritual? Eu vejo que o ser humano ele se prepara para tudo. As pessoas se preparam para tudo.
Se você entrou agora na live, compartilha, chama umas pessoas, elas precisam ouvir isso. As pessoas precisam ouvir isso, compartilha essa live. Aperta no aviãozinho, manda para os seus contatos, manda para o seu parente, manda para o seu amigo, para o seu filho. As pessoas se preparam para tudo. Na vida, as pessoas se preparam para tudo, mas não se preparam para travar a guerra espiritual. E Paulo ele continua dizendo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E logo em seguida, Paulo ele começa a trazer a consciência ao cristão de preparo. Através do quê? Ele começa a dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E o interessante é que Paulo, quando ele vai falar da batalha, e quando ele vai falar de revesti-vos da armadura, Paulo ele ilustra, ele traz a figura da armadura romana, da armadura do soldado romano. Paulo por muitas vezes foi preso e ficou encarcerado, sendo guardado por soldados romanos. Paulo ele tinha uma familiaridade, ele conhecia bem como que o traje do soldado romano como era. Então ele pega a figura da armadura romana, do soldado romano, e ele começa a trazer isso e ilustra a armadura espiritual do crente, do cristão. Aí você vai ver que no versículo 13, Paulo ele diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Primeira parte do versículo que a gente precisa comentar: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Quando Paulo fala em dia mau, nós temos que entender, porque tem cristão que acha que quando a gente se converte, aceita Jesus, é só dia bom, e não é. Tem os dias bons e tem os dias maus. E o teu preparo para a tua vida espiritual, ela vai fazer a diferença no dia mau. Porque o dia bom, que tudo está bem, tudo vai bem, as coisas estão acontecendo, sabe o que acontece? Você está tranquilo. Só que quando o dia mau chega, é o que vai contar. Se você está bem preparado, se você está bem protegido, se você está bem articulado, se você está preparado para a guerra. Não a guerra contra o sangue, não a guerra contra a carne, não a guerra contra o homem, não a guerra contra a mulher, não a guerra contra o teu parente, contra a tua família, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. E você vê que Paulo está dizendo: revesti-vos da armadura. Para quê? Para que vocês possam suportar. Olha que tremendo. Para que vocês possam suportar o dia mau. E tendo feito tudo isso, Paulo está dizendo, e tendo aguentado suportar o dia mau, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E agora eu quero falar sobre a armadura. Sobre a armadura espiritual que Paulo ele traz a revelação usando a figura da armadura romana, do soldado romano. Você vê no versículo 17, você que está com a Bíblia, você que está me acompanhando, e você ainda que não pegou sua Bíblia, pegue para me acompanhar. Nós estamos em Efésios capítulo 6. No versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo fala: tomai o capacete da salvação. Capacete da salvação. E aqui eu separei para ler para você, para que você entenda e compreenda o que é o capacete da salvação. A salvação é quem? É Cristo, é Jesus. Proteção para quê? Para a tua mente. Capacete, protege a mente. Porque a maior guerra do cristão é na mente. Diariamente, todos nós somos bombardeados pelas setas, pelos dados inflamados do inimigo. Aonde? Na tua mente. Se o inimigo ele conseguir dominar a tua mente, ele guia teu corpo para onde ele quiser. A grande guerra do cristão é na mente. A grande batalha do cristão é na mente. Todo dia o diabo ele tenta
avançar, entristecer, te angustiar onde? Na tua mente. E Paulo está dizendo o quê? Tomai o capacete da salvação, ou seja, revistam a mente de vocês com a esperança da salvação, com Cristo que é a salvação. O dia que o inimigo tentar colocar coisa na sua cabeça, o dia que o inimigo investir contra a tua cabeça, se revista com o capacete da salvação. Por quê? Porque ele protege os pensamentos. Jesus, ele te salva do quê? Da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Então o inimigo, ele te tenta na mente. O inimigo, ele te desanima na tua mente. O inimigo, ele investe contra a tua mente. Tomai o capacete da salvação. Para quê? Para que você não venha ficar pensando em coisas erradas, coisas ruins, que vão te levar ao pecado, que vão te levar à iniquidade, que vão te levar a você a cometer coisas terríveis. Porque você já percebeu que a maioria das pessoas, ou todo ser humano, que infelizmente cometeu erros, tomou atitudes erradas e fez escolhas erradas, é em nenhum momento. Pensou, foi lá, fez, depois viu a burrada que fez e não teve como voltar mais atrás. Meus irmãos, tomai o capacete da salvação, proteja os seus pensamentos, tenha a mente de Cristo, medite nas palavras de Cristo, medite no Evangelho de Cristo, medite no Evangelho de Cristo, busque a Cristo, busque a Cristo, amém? Busque a Cristo, tomai o capacete da salvação. Então, aqui eu não estou lendo na ordem que Paulo deixou, mas eu estou começando pelo capacete de cima para baixo para você entender que é realmente uma armadura. Paulo está falando para você se revestir da armadura, amém? Se revista da armadura de Cristo, capacete da salvação. E vale a gente abrir, e eu quero abrir para ler Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Amém? Você que não compartilhou essa live, compartilhe. Não esqueça de entrar para o grupo no WhatsApp quando acabar a live. Lá eu vou entregar a apostila de tudo que a gente está estudando aqui e ainda vou entregar o livro do Elienay Cabral, tá? Comentários sobre a carta de Efésios. São 95 páginas do livro da CPAD do Elienay Cabral, amém? Romanos 12, 2. Glória a Deus. E eu quero mandar um abraço aqui especial para minha cunhada, amém? A Jana, que Deus abençoe a tua vida, Jana. Mulher abençoadora, tem abençoado muito a minha vida, a vida da minha esposa. Que Deus te abençoe, está acompanhando a gente aqui na live. Abraço aí para você e para a família, em nome de Jesus, amém? Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renove o vosso entendimento, Paulo está falando. Aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A boa e perfeita vontade de Deus. Renovai a vossa mente. Nós precisamos se despojar do velho homem, dos velhos desígnios, dos velhos pensamentos. E aqui eu quero abrir um parêntese para você entender algo. O Evangelho de Cristo, ele nos confronta. O Evangelho de Cristo, ele nos confronta. Porque quando você vem para Cristo, você tem os seus conceitos, você tem suas filosofias, você tem sua maneira de pensar, você tem sua maneira de agir, você tem suas coisas que você acha que é certo. E quando você vem para Cristo, Cristo ele te confronta através do Evangelho. Cristo te confronta através do Evangelho. Amém?
renovai a vossa mente, tomai o capacete da salvação. Você vê que logo em seguida, ainda no versículo 17, Paulo, ele diz assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! E é interessante, porque Paulo ele compara a palavra de Deus com a espada. Com a espada. Aleluia! E por que ele usa a espada? Porque a espada é uma arma, tanto de defesa como de ataque. Com a palavra de Deus você se defende e você também ataca, mostrando para o inimigo que você tem dono, um Deus poderoso, um Cristo Salvador que redimiu a sua vida. É uma arma tanto de ataque como de defesa. Por isso que Paulo ele compara a palavra de Deus com a espada. E você vai ver essa verdade lá em Mateus capítulo 4. A palavra de Deus diz que logo em seguida que Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo o guiou para o deserto. Quando Jesus chegou no deserto, quem que veio tentá-lo? Quem que veio querer derrubá-lo, querer parar? O próprio Satanás, o próprio demônio. E é interessante que Jesus ele usa o quê? A palavra. Ele usa o quê? A espada. O inimigo tenta ele nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor só Deus, o Senhor teu Deus. Só a Deus prestarás culto e só a Ele adorarás. Assim diz a palavra. Ele usou a palavra, usou a espada. Tanto ataque como defesa. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Os cristãos dos nossos dias são secos espiritualmente, abatidos espiritualmente, apáticos espiritualmente e até desnutridos espiritualmente, porque não leem a palavra, não comem da palavra, não meditam na palavra. A arma do cristão é a palavra. Se você não conhece a palavra, você não resiste o dia mal, você não permanece firme, porque você precisa se defender através da palavra. Quando você está passando um deserto, quando você está passando uma dificuldade, você precisa do quê? Você precisa da palavra. Você precisa da palavra. No dia mal, no dia da dificuldade, o inimigo começa a trabalhar. O diabo ele bate na tua identidade, ele questiona quem você é em Cristo, quando você está passando uma dificuldade. Foi o que aconteceu em Mateus 4. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Como você pode estar passando fome? Como você pode estar nesse deserto com fome, se você é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem, está escrito, mas sim de cada palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava usando? A palavra, porque ele estava tomado da palavra, ele se alimentava da palavra, ele meditava na palavra. Se você passar o dia mal e você não tiver palavra, você não crê na palavra, você não toma posse da palavra, você não vai resistir. Você está passando o vale, a dificuldade, você vai lembrar do quê? Da palavra. Salmo 40, Senhor, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, ouviu meu clamor, me tirou de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Você vai citar o que no dia mal? A palavra. Então, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo fala do capacete, Paulo fala da espada. No versículo 16, Paulo fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo.
Você precisa exercer fé. Paulo diz aos Coríntios, porque nós andamos por fé e não por vista. Você anda por fé nesse mundo e não por vista. Se você andar somente pela sua vista, o dia que você perder o chão, o dia que tua vida sair do controle, o dia que tua vida virar ao contrário, o dia que o dia mau chegar na tua porta, porque o dia mau chega para todos. A morte chega para todos, a dificuldade chega para todos. Você não vai suportar. Tomai o escudo da fé, o capacete da salvação. Tomai a espada da palavra do Espírito. Ataque, se defenda, se proteja, ataque o inimigo usando a palavra. Mas também use o escudo da fé. Use o escudo da fé. O escudo, ele te protege dos ataques, dos dados inflamados, das dúvidas, das acusações. Porque quando você está caminhando com o Senhor, o diabo te acusa. O diabo ele coloca dúvida acerca do que está acontecendo na tua vida. No dia mau você começa a se sentir assim. Porque o diabo está atacando a tua vida. E você se defende com o quê? Com o escudo da fé. Paulo ele diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo está falando, você usando o escudo da fé, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não são alguns dardos, você apaga todos pela fé. Se fortaleça na fé da palavra. Medite na palavra, busque de Deus, ore, jejum e se consagre. A tua fé estará forte e você usará o escudo da fé. Logo em seguida, no versículo 14, você vê que Paulo fala: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestidas a couraça da justiça. E vestida a couraça da justiça. Paulo fala da couraça da justiça. Jesus é a justiça. Jesus é a justiça. A coragem protege o que? O teu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende de seus pecados e dedica a sua vida a Jesus. Revista, proteja o seu coração. Se revista de Jesus. Jesus é a sua justiça. Se você está aqui essa noite, nessa live, e você errou, pecou, fez algo que não agradou a Deus, entenda uma coisa: proteja o teu coração, sabendo que Jesus é a sua justiça. Ele é o sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Pai. Porque o diabo ele é acusador, o inimigo é acusador. De dia e de noite ele acusa na presença de Deus os cristãos. Mas se você se revestir da couraça da justiça, e Jesus é a justiça, você vai proteger o seu coração em nome de Jesus. E ele fala não somente da couraça, mas está firme tendo cingido os vossos lombos com cinto. O cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? A verdade liberta, o cinto une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Sempre ande na luz com a verdade. Jesus é a verdade, as suas palavras são verdadeiras, estão escritas na palavra. É isso que o inimigo ele tenta questionar. A fidelidade de Deus com seu povo. Porque no dia mau, o inimigo ele tenta colocar na minha e na tua cabeça que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. O diabo, ele sempre tenta deturpar a fidelidade de Deus. Foi por isso que o diabo ele conseguiu vencer Eva no jardim, porque ele questionou a fidelidade de Deus. Ele bateu na fidelidade de Deus e Eva acreditou. Ela questionou e acabou tropeçando. Cinja-se com a verdade. No versículo 15... e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Sapatos do Evangelho da paz. Deixe que Deus guie seu caminho. Sapato, calçado,
fala de pés, pés falam de direção. Deixe Deus guiar seus passos. Deixe Deus guiar seus caminhos. Tem coisas que Deus faz hoje que você não entende, mas você vai entender lá na frente. Por mais que a luta esteja travada, a dificuldade esteja travada, não deixe de crer, não deixe de acreditar, não deixe de buscar, não abandone a presença de Deus. Deus, Ele está com você. Deixe Deus guiar os seus caminhos através do Evangelho. Sapatos do Evangelho, sapatos da preparação do Evangelho. E calçar os pés na preparação do Evangelho. Deixe Cristo guiar os seus caminhos através dos calçados, dos sapatos do Evangelho. O Evangelho guiará a sua vida. Talvez o que você está passando você não entende. A luta, a provação, a dificuldade. Mas se você deixar Deus guiar os seus caminhos, Deus vai te proteger. Sapato fala de proteção, proteção dos pés. O Evangelho da Paz protege seu caminho. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados. O maior testemunho é a vida de uma pessoa guiada por Deus. Você tem que ter o desejo dentro de você de compartilhar a palavra, compartilhar o Evangelho, falar de Deus e do amor de Deus para as pessoas. Isso faz com que você gaste seu tempo nas coisas de Deus e não com as coisas mundanas, não com as coisas dessa terra. Por isso que Paulo diz, aquele que milita, aquele que trabalha para Cristo, aquele que milita, ele não se embaraça nas coisas dessa terra. Não se embaraça. As pessoas hoje, elas têm se preocupado com diversas coisas, mas não têm preparado a sua vida espiritual. Eu vinha numa sequência de live, eu falei sobre a volta de Jesus, eu falei sobre o arrebatamento, falei sobre as festas de Israel, falei sobre a grande tribulação, anticristo, mas Deus me levou a dar uma pausa nisso para falar sobre a preparação espiritual. Porque de nada adianta você entender que Jesus vai voltar, entender o que é arrebatamento, e entender que nós estamos próximos da grande tribulação, que o anticristo vai aparecer, que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, se você não tiver preparado a sua vida espiritual. Do que adianta? Você saber de tudo isso e quando Jesus voltar, a trombeta tocar, você ficar, porque não está preparado. O inimigo, ele está lutando numa guerra travada. O inimigo, ele é duro, determinado, articulado, astuto e outra. Não desiste e mais uma, ele tem paciência. Se tem uma coisa que o inimigo... ele é, e o cristão crente não é paciente. O inimigo ele é paciente e ele é estrategista. Ele é paciente e estrategista. Ele não te ataca para te derrubar de uma vez. Ele vai batendo nos alicerces. Ele vai batendo nos alicerces. Ele bate um pouco hoje, ele bate um pouco amanhã, ele bate um pouco depois de amanhã. E ele tem paciência, irmão. O inimigo ele não trabalha, o inimigo ele não tem família, o inimigo não tem preocupação com deveres. O trabalho dele é só fazer maldade, é só trabalhar 24 horas por 48, se planejando, se arquitetando, lutando, para tentar te derrubar. Não adianta. Então, meu irmão, você tem que entender, o inimigo, ele é paciente e ele é astuto. Ele conhece as minhas tuas fraquezas, ele conhece os meus e os teus maus desejos, os maus desígnios da nossa carne, do velho homem. Ele sabe o que ele te oferece, ele sabe o que ele prepara para te derrubar. Deus hoje ele quer convocar a minha e a tua vida espiritual. Deus hoje ele está chamando a minha e a tua vida para subir de nível na caminhada com Deus. Chegou a hora de subir de nível. Chegou a hora de deixar de andar com Deus como nós fôssemos meninos. Porque uma das maiores decepções do apóstolo Paulo foi essa. Quando ele escreve à igreja, ele diz: eu queria ter ido a vós para dar alimento sólido, alimento consistente,
Mas eu tive que tratar vocês com leitinho, porque vocês não amadureceram, não cresceram espiritualmente. Tive tanto tempo convosco, ensinei tanto vocês, busquei orientar vocês, falei das verdades espirituais para vocês, e vocês ainda são meninos espirituais. Era o que Paulo falava à igreja. Meu irmão, esse mundo é passageiro, esse mundo é terreno. Você tem que se preocupar com o seu cotidiano, você tem que se preocupar com a sua vida financeira, com a sua vida profissional, sua vida sentimental, com tudo. Mas entenda uma coisa, é tolice se preparar para o passageiro e esquecer do eterno. Nós não paramos para pensar nisso. É tolice se preparar só para o passageiro e se esquecer do eterno. Uma vez, quando eu fazia evangelismo na rua, eu comprei folhetos de evangelização para entregar na rua para as pessoas. E eu nunca esqueci de um folheto que eu peguei. E preste atenção, esse folheto estava escrito assim: que diferença fará daqui 100 anos? Que diferença fará se você andou num carro do ano ou se você andou num carro antigo? Que diferença fará se você comeu a comida mais cara ou se você comeu a comida mais simples? Que diferença fará daqui 100 anos se você tinha 1 milhão na conta, 2, ou se você não tinha R$1? Não vai ter diferença nenhuma, mas a diferença fará aonde você está semeando a sua vida espiritual, como você está tratando a sua vida espiritual. Porque o dia que nós fecharmos os nossos olhos, acabou. Enquanto há fôlego de vida, meu irmão, há esperança. Só que depois, acabou. A própria palavra diz: convém ao homem morrer uma só vez, e depois disso veio o juízo. Depois disso é a prestação de conta. Então prepare-se sim para a vida material, profissional, financeira, para tudo. Mas não esqueça da prioridade. Sua vida espiritual é a prioridade. O seu corpo é passageiro. Sua vida aqui é passageira. A tua dor é passageira. Por isso que Paulo, ele diz: essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória muito excelente. Mas Paulo foi açoitado, foi preso, chicoteado, caluniado, apedrejado, rejeitado. E essa leve e momentânea tribulação, sim. Porque lá na frente ele diz: eu conheci, tem um homem, ele falando de si mesmo, tem um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é digna de um homem falar. Paulo, ele viu o terceiro céu que está preparado para o cristão fiel. E quando ele comparou o que ele viu com as dores e as lutas que ele passava aqui, ele falou: essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória muito excelente. Chegou a hora de nós entendermos que nós estamos numa guerra. Por muito tempo nós ouvimos na nação brasileira a pregação de um evangelho light. Um evangelho: venha para Jesus que todos os seus problemas estão resolvidos, que você vai receber isso, vai receber aquilo outro. Meu irmão, Deus tem bênçãos materiais para você? Tem. Deus pode te prosperar? Pode. Deus abre porta? Abre. Deus honra financeiramente? Honra. Mas entenda uma coisa: nós passaremos lutas e provações. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus falou o que em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito. E eu vou para o Pai vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei de novo para vós, para vos buscar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Meu irmão, na casa de meu pai há muitas moradas. Tem lugar para você, tem lugar para mim, tem lugar para todos aqueles que aceitarem a Jesus pela fé.
Jesus disse a Tomé: Tomé, você creu porque você viu eu ressurreto. Mas bem-aventurado aqueles que não me viram, mas crerão em mim. Esses são os bem-aventurados. Você é bem-aventurado. Você está aqui essa noite, você é bem-aventurado. Não porque você está aqui vendo o pastor Felipe pregar, ou falar, ou ensinar. Mas você é bem-aventurado porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso que Deus pergunta a Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra, para que ela vá e para que ela se cumpra. Eu não sei qual que é o teu estado espiritual hoje. Eu não sei se você está quente, se você está morno, se você está frio, se você está nos caminhos do Senhor, ou se você está parado na fé, se você está passando por bênção, ou se você está passando por luta. Eu não sei como que você está. Mas nesta noite, através dessa live, eu quero te encorajar a você levantar a tua cabeça. Eu quero te encorajar a você buscar o Senhor, a você ter intimidade com Ele, a você se relacionar com Ele, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Chegou a hora do cristão tomar posição para guerrear no mundo espiritual. Guerrear no mundo espiritual. Os dias são maus. Jesus Cristo de Nazaré está voltando. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que apareceu a João no Apocalipse, no capítulo 1, que a palavra de Deus diz que João foi arrebatado e ele viu uma voz. Quando ele virou, ele viu Jesus. E ele caiu como morto. E Jesus falou para ele: João, não temas. Levanta-te, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Sou o alfa e sou o ômega. Eu sou a raiz de Davi, aquele que estive morto, mas revivi. Eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Ele estava falando: eu tenho toda a autoridade. Creia, não temas. Jesus, ele está falando para pessoas aqui esta noite: não temas, creia, creia na palavra de Deus, creia no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus está voltando. Mas eu vou te falar uma coisa: antes de Jesus voltar, Ele vai derramar um avivamento sobre a igreja. Jesus vai levantar homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para proclamar a palavra, para falar da palavra, para ensinar a palavra. Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, como está escrito em Joel 2,28: eis que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens velhos terão sonhos, visões, eu farei prodígios. Deus, Ele vai levantar uma geração cheia do Espírito Santo. Deus vai derramar de um avivamento. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de tomar posição, é tempo de se voltar a Deus. É tempo de se voltar a Deus. Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Não uma igreja apática, abatida, desanimada, mas uma igreja triunfante, poderosa, animada, revestida da armadura dele, para que possa suportar o dia mau. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pela sua vida espiritual. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pelos seus projetos. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida neste momento. Por todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês deixem pedidos de oração neste momento. Segure, fique comigo aqui, não saia da live. Receba a oração, nós já estamos encerrando. Eu vou te orientar a seguinte situação.
quando nós acabarmos a live, pegue a carta dos Efésios, leia essa carta. Se nós fôssemos ler a carta dos Efésios aqui, capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicar tudo da revelação, nós ficaríamos mais de 10 horas aqui. Leia essa carta, a revelação é tremenda, é alimento para a tua vida espiritual. Leia a carta dos Efésios, em nome de Jesus. Quando acabar a live, vai na minha bio, no link azul da minha bio, entre para o grupo do WhatsApp, lá eu vou soltar a apostila do estudo que a gente teve aqui, e eu vou te dar um livro do Elienay Cabral, que é comentário sobre os Efésios. Ele comenta de uma forma teológica, bem explicada a respeito. É um livro de 95 páginas do Elienay Cabral, grande teólogo, pregador do Brasil, homem de Deus. Eu vou te dar esse livro da CPAD gratuitamente, em forma de e-book, PDF, tá bom? É o mesmo livro físico, mas em PDF. Oração pela família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se você não está nos caminhos do Senhor, eu vou te orientar algo. Volte para Jesus. Volte para Jesus enquanto é tempo. Não espere passar pela grande tribulação. Não espere passar pela grande tribulação. Jesus está voltando. Se você está desviado, se reconcilie hoje. Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus hoje. Faça a oração: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti como único e suficiente e eterno Salvador. Guia a minha vida, entra no meu coração. Me ensina os Teus caminhos. Guia e direciona a minha vida. Em nome de Jesus, oração pelas famílias, pelos irmãos, pelos familiares. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Se você quiser, antes de eu orar, compartilhar essa live com alguém, compartilhe para que essa pessoa venha receber a oração, venha ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Se você quiser entregar a vida para Jesus, deixa aí nos comentários: eu quero entregar a vida para Jesus. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor hoje. Amém? Se tiver alguém aí fora dos caminhos, se tiver alguém que não aceitou Jesus ainda, aceite em nome de Jesus. Ore comigo. Feche seus olhos. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi ministrada e não há nada mais poderoso do que a Tua palavra. Pai, que a Tua palavra vá e produza o resultado pelo qual ela foi enviada. Pai, neste momento tem pessoas com o coração triste, pessoas angustiadas, pessoas abatidas, pessoas desanimadas, pessoas esgotadas mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Neste momento eu oro, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Por essas pessoas, Pai, que estão desanimadas, abatidas, angustiadas. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, em o nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa visitar essas pessoas das plantas dos pés ao fio do cabelo. Que o Senhor possa quebrar todo laço, todo dardo, toda seta, toda barreira, todo desânimo. Que o Teu povo venha entender, meu Deus e meu Pai, e se revestir da Tua armadura, para que eles possam suportar o dia mau. Aleluia, aleluia. Ó Espírito Santo, aleluia. Pai, que o Senhor possa neste momento visitar, quebrar os corações duros. Pai, oro pelos parentes, pelos familiares. Meu Pai, desses meus irmãos que estão aqui na live, pessoas do coração duro, que ainda não Te aceitaram, que não entendem a Tua palavra, que não entendem o Teu evangelho. Abre o entendimento, abre a mente, dá capacitação, fortalecimento. Quebra todo laço, todo dardo, toda seta, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço, todo laço. Joga por terra, repreende tudo que não provém de Ti, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus. Repreende todo mal,
mal, quebra toda a seta do inimigo, reveste os teus filhos com a armadura espiritual, reveste os teus filhos com a armadura espiritual, que toda angústia, toda tristeza, todo desânimo, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço, todo laço seja quebrado. Tira toda frieza espiritual, dá ânimo, derrama do teu espírito, da tua graça, da tua unção, da tua misericórdia, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Labadarabacandaramandarabassai, labadarabacandaramandarabasseribicalamandarabassai. Espírito Santo, toca no profundo, no oculto, no escondido, repreende todo o mal, Pai, contra a vida do teu povo. Pai, nos dá ânimo para estarmos de pé a cada dia na tua presença, buscando a tua face, se revestindo com a tua unção, com a tua graça, com a tua misericórdia. Visita cada irmão, a cada irmã que está nessa live, Pai, dá ânimo, dá força, Pai, essas pessoas que estão na live, que acabaram de te aceitar como Senhor e Salvador, abençoa elas, Pai, guia elas, direciona, abre o entendimento, a capacitação espiritual, dá força ao teu povo, Senhor. Quebra todo mal, toda barreira, traga paz nos lares, nas famílias, nos casamentos, na vida espiritual. Tira todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, toda preocupação, Senhor, em o nome de Jesus, e enche com teu Espírito Santo a vida do teu povo, ó Pai, em o nome de Jesus. Faz prodígios na terra, levanta um exército, sopra do teu Espírito, ó Deus, sobre o vale de ossos secos. Levanta o teu povo com autoridade, com graça, com unção. Que venha o teu refrigério, Pai, que venha o teu bálsamo, Pai, sobre as mentes, sobre os corações. Dá ânimo, Pai, a esse esposo que tem orado pela esposa, a essa esposa que tem orado pelo seu esposo, a mãe que tem orado pelos filhos, as filhas pelas mães. Pai, amanhã é dia das mães. Pai, abençoa as guerreiras, abençoa as batalhadoras, abençoa as mães, Pai, em nome de Jesus. Aquela, Senhor, que tem cuidado dos seus filhos, dos seus lares, da sua casa, abençoa, dá ânimo, Pai, fortalece, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode dizer amém, amém, Jesus, essa noite. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu espero que você tenha entendido que nós estamos numa guerra espiritual. Eu espero que esse estudo tenha edificado a sua vida espiritual. Essa live, ela fica salva aqui no meu perfil no IGTV, tá bom? Essa live também, eu vou subir ela no canal do YouTube, tá bom? E no nome de Jesus, a live vai acabar agora, eu vou encerrar a live. Vai aí na minha bio, na descrição do meu perfil, tem um link azul. Entra pro grupo do WhatsApp para você receber a apostila do estudo que a gente teve e receber o livro do pastor e teólogo Elienay Cabral, e leia a carta dos Efésios. Volte essa live do começo, assista de novo até entrar na sua mente, até você entender que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, mas precisamos se preparar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu espero vocês que ainda não fazem parte do grupo, lá no grupo do WhatsApp, está aí na descrição da minha bio. Entre lá, receba a apostila, receba o livro. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Até a próxima live. Nossas lives estão sendo de quarta às 9 horas e sábado às 8 horas. Amém? Eu quero fazer mais lives. Só que assim, irmão, nós estamos se organizando, muitos projetos, muitas coisas que nós queremos tirar do papel, mas nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, meu irmão, porque é muita coisa. Pra vocês terem ideia, eu tenho mais de 300 mensagens de perguntas a respeito da Bíblia na minha caixinha para responder. Eu não tive tempo para parar para responder. Tem irmãos que acham que a gente não responde a pergunta porque a gente desconsiderou ou algo do tipo. Não é, irmãos, é falta de tempo, mas eu vou responder a todos. As pessoas que mandam mensagem no direct pedindo orientação, oração, eu sempre respondo com carinho, em nome de Jesus, amém?
quarta-feira, 9 horas, sábado, às 8 horas, nós temos live. Nós estamos numa série de live falando sobre escatologia bíblica, sobre a volta de Jesus e sobre diversos temas. Lá no grupo do WhatsApp, eu vou explicar para vocês como que funciona o grupo do WhatsApp. Irmãos, o grupo do WhatsApp é um grupo que ele não fica aberto sempre, para todo mundo estar falando, para que não venha encher o celular de vocês. O grupo do WhatsApp, ele funciona da seguinte forma. Teve a live agora. Quando eu acabo a live, eu vou lá e abro o grupo. O grupo vai ficar aberto agora à noite, amanhã, até 11 horas da noite. Até domingo 11 horas, até amanhã 11 horas. Quando dá 11 horas de amanhã, eu fecho o grupo. E abro ele depois da live de quarta-feira. Quando eu abro ele, é pra gente conversar, falar, ter ali a comunhão, vocês deixar pedido de oração. E eu fecho ele de novo depois, tá? O grupo é pra quê? Discipulado, estudos bíblicos. Toda semana eu dou um livro lá diferente para você edificar sua vida espiritual, para que você cresça espiritualmente, tá bom? Então é assim que funciona. Acaba a live, eu vou lá, abro o grupo. O grupo fica aberto no outro dia o dia inteiro até as 11. Depois eu fecho e abro no final das próximas lives, tá bom? E assim a gente vai se intercalando e tudo se torna uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Então aí na descrição da bio, vai lá, entra no grupo do WhatsApp, em nome de Jesus, esteja conosco, esteja mais próximo, tá? Eu estou sempre orientando, discipulando aqueles que estão mais próximos de mim ali através do WhatsApp, tenho aquele contato ali mais próximo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, abraço, que a graça e a paz esteja sobre você, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Até a próxima live, quarta-feira, 9 horas. Deus abençoe.